Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia quem nos acompanha pelas redes da Assembleia Legislativa, também os deputados que nos acompanham de forma remota, deputada Luciane Carminati, qual saúdo, bom dia, deputado, vejo aqui também o deputado Sérgio Guimarães, deputado Vonei Weber, a presença aqui do deputado Maurício, deputado Brunelli e deputado Mota. Com primeira tema de discussão da nossa reunião, coloco em discussão a votação da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público. Não havendo quem queira discutir, aprovado. Ordem do dia. Vamos começar, senhores deputados, com a continuidade do nosso debate a respeito da devolução de vistas coletivas do PL 491/2001, de autoria do deputado Gessé Lopes, que veda a instalação e adequação do uso comum de banheiro por pessoas de sexos diferentes em locais administrados direta e indiretamente pelo Poder Público Estadual e Municipal. E dentro desse projeto foi pensado o 273/2022. Informo, diante do debate que aconteceu na última sessão, que o projeto teve uma emenda do autor que muda a emenda do projeto, dando nova redação. Em resumo, o projeto obriga as instituições de ensino localizadas no território catarinense a dispor de banheiro cada um dos sexos, masculino e feminino, vedando a instalação do uso de banheiros comuns por estudantes de sexos diferentes. O parecer do deputado Sérgio Guimarães é pela aprovação da matéria. O parecer do deputado Sérgio Guimarães está em discussão. Não havendo deputados que queiram discutir, coloco em votação o parecer do deputado Sérgio Guimarães ao PL 491/2001, que veda a instalação e adequação de uso comum de banheiros pessoas de sexos diferentes em locais administrados direta e indiretamente pelo Poder Público Estadual e Municipal, tendo o projeto sido apensado ao 273.2/2022. Em votação, os deputados que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Perdoe, mas apenas para deixar clara a posição final do deputado Sérgio Guimarães é pela aprovação. A aprovação com a emenda modificativa. Ok. Então, em votação, alguma dúvida? Os deputados de forma remota. Então, não havendo votos... Ô, deputado, bom dia. Não havendo votos contrários, a comissão aprova o parecer do deputado Sérgio Guimarães por unanimidade. Segunda ordem do dia, deputado relatório ao PL 014/2022, de autoria da bancada feminina, que estabelece os princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos da responsabilização de autores de violência doméstica contra a mulher. Atendendo à solicitação do deputado Sérgio Guimarães, faço a leitura, em nome dele, do parecer. O PL 491/2021 veda a instalação e adequação de uso... muito bem, esse aqui não é, desculpa, peguei o contrário, é esse aqui. O relatório ao voto ao projeto 0014/2022 estabelece princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. A autoria da bancada feminina. Relator, deputado Sérgio Guimarães. Deputado Sérgio Guimarães faz uma leitura dos procedimentos do projeto nas demais comissões, faz um levantamento, o seu voto, dos objetivos do projeto de lei e também no que concerne aos interesses dessa comissão de administração e serviço público, fazendo referência aos votos que foram apresentados na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças. O deputado segue no seu relatório apresentando as razões pelas quais ele entende que o projeto deve ser aprovado, porque é de interesse público. Em razão disso, o voto do deputado Sérgio Guimarães ao PL 0014/2022 não apresenta contrariedade ao interesse público e é pela aprovação. Em discussão? Presidente. Deputada Carminati. Desculpa. Deputada Carminati, tem a palavra.
Acho que o Mário Mota pediu antes de mim. Não, mas Vossa Por Excelência tem a favor, preferência. mesmo que eu tivesse solicitado o anterior. Tenha bondade, deputada. Obrigada pela gentileza. Eu quero, primeiro, destacar a importância dessa matéria. É uma recomendação do próprio Conselho Nacional de Justiça aos tribunais de justiça dos estados. Em Santa Catarina, nós temos 43 iniciativas mapeadas no ano de 2023. No Brasil, 498 iniciativas só no ano passado. As parcerias para que os deputados também saibam como se dá esse atendimento aos homens autores de violência. Em Santa Catarina, nós temos diversas formas de encaminhamentos aos grupos, seja pelas próprias delegacias de polícia, pelos serviços de assistência social, polícia militar, as redes, as redes e secretarias municipais e principalmente através do Judiciário Catarinense, que é quem encaminha para os grupos reflexivos 94% dos atendimentos. Nesse público, o que nós temos, colegas deputados? A maioria absoluta, 81%, é realizado no momento em que o magistrado ele defere a medida protetiva de urgência, e seguida do encaminhamento por conta de uma condenação em processo criminal, que é 26%, descumprimento de ordem judicial, 6%, e medida diversa de prisão, 3%. Quanto aos locais onde se dão esses encontros, né, esses grupos, eles acontecem nos CRAS, nos CREAS, nas secretarias da assistência, nos fóruns, de forma online também, e na própria delegacia de polícia, e também polícia militar, OAB, Corpo de Bombeiros, universidades. Eu acho que o dado mais importante é com relação à reincidência. A partir da soma de reentradas e reincidências, tem-se uma média simples de taxa de retorno. Em outras palavras, eu diria que de cada 20 homens que cometem violência, apenas um volta a cometer. Eu penso que só por isso essa lei deve ser aprovada e a gente deve cada vez mais se preocupar também com os homens, né? Nós mulheres, às vezes somos cobradas que a gente só pensa nas mulheres. Não é verdade. A gente está preocupado que os homens precisam refletir sobre o seu comportamento. Então, está aqui uma excelente iniciativa que em Santa Catarina está dando certo, no Brasil está dando certo, e também destacar o trabalho da Secretaria de Administração Prisional do Estado, que conduz a mediação de vários grupos. Então, eu só queria trazer esses elementos aqui aos meus colegas deputados, para que a gente tenha muita segurança na aprovação dessa matéria. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Carminati. Vossa Excelência sempre muito pontual, muito inteligente. A manifestação de Vossa Excelência sempre enriquece os debates aqui na nossa comissão. Muito obrigado. Deputado Sérgio Mota. Deputado Mário Mota. Não se preocupe que não é o primeiro e não será o último, presidente. Não, apenas registrar aqui na Comissão de Finanças e Tributação, esse projeto foi relatado por nossa equipe e não encontramos óbices de mérito e fizemos uma manifestação já naquela oportunidade favorável. É apenas para registrar, presidente. Continua a discussão. Só queria refletir com Vossas Excelências o número, né, acentuado de feminicídio. O Vale do Itajaí viveu na semana passada assustadores casos. Nós tivemos ocorrência de feminicídio em Gaspar, tivemos ocorrência de feminicídio em Indaial, tivemos ocorrência de feminicídio no Alto Vale, e Indaial passou por 2 ocorrências em menos de 10 dias. Então, realmente, tudo que a Assembleia Legislativa possa fazer para combater, para falar sobre isso, para conscientizar, para trazer esse debate para a sua importância, que de verdade é importante, porque hoje de manhã os jornais noticiaram que uma mulher ela levou uma facada do marido
e ela ficou paraplégica. Sabe? Hoje de manhã está na capa dos jornais. Então, é uma realidade que a gente está vendo todo dia, nossos olhos crescendo cada vez mais. Então, eu quero aqui parabenizar a Secretaria da Mulher aqui dessa casa e dizer que tudo que a gente fazer ainda é pouco, dentro do que está acontecendo hoje. É um fenômeno social, deputado Nery, que precisa ser amplamente estudado, né? Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, o relatório do deputado Sérgio Guimarães ao projeto da bancada feminina 14/2022. O relatório é pela aprovação da matéria. Aprovado à unanimidade. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, eu inicio pelo relato e voto ao projeto de lei 0206, de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a Lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre o direito ou os direitos das pessoas com deficiência e adota outras providências para assegurar melhorias nas políticas públicas de acesso à educação. Basicamente, ele trabalha o direito do autista matriculado em escola regular, pública ou particular no estado de Santa Catarina, possuir acompanhante especializado em sala de aula. Contudo, no momento de sua publicação, a lei que assegurou esse direito não definiu quais deveriam ser as funções do acompanhante especializado e nem definiu como ele deveria atuar. Resultando daí, portanto, a propositura da presente proposta do deputado Carlos Humberto, com o especial propósito, entre outros, de estabelecer que o acompanhante especializado a que se refere o parágrafo único do artigo 24 da então lei aprovada 17.292, lá de 2017, deverá ser um segundo professor de turma com qualificação de nível superior em pedagogia ou psicologia e com especialização específica em perspectivas inclusivas e formas alternativas de comunicação. Ou seja, como dizem os mais abalizados estudiosos do tema, não pode ser, com todo o respeito ao ser humano que for atuar, um mero acompanhante, mas um especialista que irá direcionar a pessoa mediante e a pessoa mediada às questões propostas às suas necessidades. Ou seja, ou se acrescenta alguém que saiba o que está fazendo em relação ao autista, ou, com o devido respeito, será um mero acompanhante. Eu vou ao voto. No contexto, nós entendemos que a proposta apresentada atende ao interesse público, pois tem como desígnio principal estabelecer a qualificação de nível superior nas áreas que especifica, com especialização em perspectivas inclusivas e formas alternativas de comunicação, visando concretizar os objetivos da recente legislação aprovada, em consonância com os objetivos da Política Estadual de Educação Especial, como demonstrado, inclusive, pelo órgão setorial da Diretoria de Ensino da Secretaria, que faz parte do diligenciamento anterior feito por esse projeto. Pelo que exposto no que tange aos pressupostos regimentais, nós conduzimos o voto pela aprovação do projeto de lei 0206, de autoria do deputado Carlos Humberto. Em discussão, voto do deputado Mário Mota ao PL 206/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, eu Deputado Maurício Peixe. Gostaria de fazer uma consideração, até porque já fui procurado por diversas professoras que reúnem hoje, e pela lei da inclusão, realmente é necessário tê-los, essas crianças, principalmente com autismo, na sala de aula, e é necessário e obrigatório ter uma professora acompanhando. Agora, esse professor tem que ser especializado, saber o que está fazendo e como controlar, porque está tendo muita violência contra o professor. Esses jovens, adolescentes, eles se revoltam, porque já vem isso de casa com autismo. E o primeiro ataque é ao professor se ele não souber controlar, amiguinhos e professores. Então, elas estão pedindo na educação especial realmente uma mudança, alguma coisa que possa para proteger elas, porque elas estão sofrendo realmente algumas violências e elas têm que saber controlar e não sabem. Então, essa lei vejo em bom momento,
Claro que tem aí um custo todo, tem que fazer uma preparação, mas é necessário para a proteção dessas professoras, professores. Quando é homem ainda ele consegue segurar um pouco mais, né? Mas a mulher realmente é um pouco nessa questão, é um pouco mais frágil, e hoje os adolescentes, né, eles já ficam muito fortes, muito cedo, e não conseguem controlar. Então, eu acompanho há muito tempo a questão do autismo, é interessante, é importante ele estar em sala de aulas, mas também nós temos que dar a proteção aos professores, aqueles que fazem a educação. E é necessário, claro, que tem que ter um professor acompanhante, né? Obrigado, presidente. Continua a discussão. Presidente, Deputada Carminati. primeiro eu gostaria de saber se ele vai tramitar na Comissão de Educação. Eu confesso, eu não saberia. Deve tramitar? Informação é de que vai. Informação é de que deve. Eu acho óbvio, mas vamos lá. Deve passar, sim, para o presidente da Comissão de Educação. Acho que eu ouvi uma queda. Enquanto volta a conexão da deputada Carminati, eu queria relatar para vocês uma experiência que eu tive quando eu comecei a minha vida profissional sendo professor de sala de aula. Eu fiquei 14 anos lecionando na mesma escola, Escola Anita Garibaldi, lá na Itupava Central. E certa oportunidade, já quando eu estava deixando o magistério, eles me colocaram uma menina que era surda e muda para que eu fosse professor dela. Ela simplesmente ela era um pouco mais velha do que a turma, mas ela não ouvia e nem falava. E simplesmente, lá no Congresso Nacional, eles fizeram uma lei de inclusão e eles colocaram ela na minha sala. E, professor, se vira aí. Eu não tinha nenhuma formação para lidar com um aluno com aquela especialidade. Eu não tinha nenhum tipo de formação, nem no colegial, né? nem um curso, absolutamente nada. E você tem um aluno que quer participar, que é dedicado, que está ali porque quer aprender, mas que não ouve e não fala. E você se depara como professor numa situação como essa, sem nenhuma qualificação. Quando o deputado Maurício Peixe falava aqui, eu me recordava dessa experiência. Então é óbvio que quando se nós vamos recepcionar o aluno excepcional, é óbvio que tem que ser um professor, não sei se a palavra é essa, né? Porque eles mudam de palavra toda hora, né? Com dificuldade de aprendizado. Com deficiência hoje. Com deficiência, Isso. porque a cada mês tem uma nova Pessoa denominação. com Cada vez que um faz um doutorado, muda o nome. Cada vez que tem uma banca de doutorado, muda um nome para a gente qualificar as pessoas. Então, mas é óbvio que tem que ter treinamento, né? Isso é uma coisa lógica. Se nós vamos colocar essas pessoas na mesma sala dos demais, o professor que está ali tem que estar treinado. Consulta a deputada Carminati se ela voltou. Não. Bom, então, não havendo mais o que queira discutir, coloco em votação o parecer ao PL 2006-2023, de autoria do deputado Carlos Humberto. O parecer dos deputados é pela aprovação. Não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade. Eu tenho um segundo projeto de lei que eu solicito seja retirado de pauta, por gentileza, para voltar. É o projeto de lei 420/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa. Certo. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu solicito a retirada de pauta desse projeto. Está retirado. Ok. Então, concluído. Agora, deputado Maurício Peixe, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu tenho o voto do projeto de lei 170/2023, que de autoria do deputado Oscar Gutz, que dispõe sobre a estadualização de trecho da rodovia que liga os municípios de Vitimarsum a Vitor Meireles. Diante da análise, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de acordo com as disposições contidas no artigo 80 do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação converge ao interesse público, na medida em que busca proporcionar à população mais segurança e qualidade de vida por meio da aplicação de recursos estaduais que serão úteis à implementação de melhorias na pista da rodovia em questão.
Ante o exposto, estando superada a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, e por ter vislumbrado o interesse público da proposta, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 070/2023. Parecer deputado Maurício Peixe, é o projeto 170/2023, que dispõe sobre a municipalização da rodovia que liga os municípios, a estadualização das rodovias que ligam o município de Vitomaçu a Vitor Meirelles, é pela aprovação da matéria. Só queria fazer uma observação de que, na minha visão, a matéria é flagrantemente inconstitucional, porque quem deve decidir é os entes entre si que devem decidir isso. Os municípios é que tem que fazer essa conversação com o Estado. Sim. E a partir deles é que deve ser feito essas estadualização de trechos de rodovia. Isso, inclusive, já está consolidado em diversas decisões aqui. Mas, de todo modo, fazendo só essa observação, eu acompanho o voto. Deputado Weber. Só quero fazer um pequeno comentário. O que me chama a atenção é que, na justificação do projeto, o trecho possui extensão de 800 metros somente e está na área urbana do município de Vitor Meirelles. Vale ressaltar aqui, que eu tenho sempre defendido isso, que não importa, o território ele é catarinense. Ele hoje está de responsabilidade de um município que tem muito mais velocidade de atingir ali o interesse do cidadão, que é ter uma rodovia de qualidade e tal, porque o Estado ele cuida de um território muito grande. Quando o município, 800 metros, ele vai estadualizar e na justificativa porque possibilitará maior aplicação de recursos para implementar medidas de segurança. Eu não consigo enxergar dessa forma, porque se o município precisa de segurança nesse pequeno trecho, olha só, ele tem a prerrogativa de fazer isso, porque já é dele. Assim ele tem que recorrer ao Estado, que tem milhares e milhares de quilômetros de rodovia, para fazer então o investimento ali, que é onde o próprio município identifica que precisa de melhoria. E o município tem a prerrogativa de fazer, tem o seu orçamento próprio, que pode priorizar fazer os investimentos ali. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, que não importa quem é o dono da rodovia, investimento se faz da mesma forma, porém, tu tem que ter convencimento de que precisa, e tem que estar convencido de que precisa fazer investimento. Então, não importa se é do Estado ou se é do município. Precisa? Precisa. O município tem que priorizar isso. Então, não há necessidade aqui de fazer todo esse processo. Inclusive, nós temos rodovias estaduais, Mário Mota, de chão batido, que se a rodovia fosse municipal, o atendimento à patrola já saía da garagem patrolando a estrada. E quando que ela é estadual, o município não consegue fazer isso, porque tem que ter uma autorização legislativa municipal e tem que ter uma autorização do executivo estadual para poder colocar os pés naquela rodovia ou fazer algum procedimento. Então eu penso aqui que, lógico, não tem nada contrário, mas ressaltar aqui que não importa quem é o dono. Fosse assim, ruas municipais dos nossos pequenos e grandes municípios não receberiam investimento, então? Nós estamos careca de saber que, se levando um projeto, convencendo o governo de que aquele pedido não é simplesmente por pedir, mas porque é necessário, o governo firma convênio com o município e lá está sendo feito o investimento. Inclusive com maior velocidade, porque o município tem aquela obra para cuidar. O Estado tem milhares de obras para cuidar e milhares de quilômetros para cuidar. Então, sei lá, quero acreditar que a solução para encontrar saída aqui de velocidade de investimento não é estadualizar esse trecho, e sim focar no assunto e buscar fazer com que se dê prioridade para esse ponto, independente se o investimento aqui é estadual ou municipal. Eu não entendo muito bem, porque assim, nós temos trechos que o Estado não cede para os municípios. Lá em Blumenau, por exemplo, nós já estamos tentando fazer a municipalização da rodovia Dr. Pedro Zimmermann, a SC-108, há muito tempo. A municipalização da rodovia. Porque o município, como disse aqui o deputado Weber, ele pode recuperar a estrada muito mais rápido, com muito mais eficiência do que o Estado. Então nós já tentamos várias vezes municipalizar aquele trecho.
E nós não conseguimos, quer dizer, nós não conseguimos, não. Nós sempre tivemos uma negativa do Estado. Então, eu não sei como é que isso funciona. É como cada um quer, sabe? Contribuindo, presidente, vou dar um exemplo claro. São Ludgero, a nossa pequena São Ludgero. O trecho urbano, ele é municipalizado. E é a rodovia estadual que ele passa, mas ela é municipalizada. Mas nem por isso o Estado deixou de fazer investimento durante todo o longo do tempo nesta rodovia. Por quê? Porque o prefeito, eu estive prefeito por 2 momentos lá, o prefeito vai no Estado, pede o recurso, o Estado ou autoriza o recurso, ou nós autorizamos ele a fazer a obra. E isso aconteceu por diversas vezes. Ora, nós vamos lá, fizemos o tapa-buraco, fizemos a pintura, melhoramos a pintura da faixa de pedestre e assim por diante. Mas quando o Estado está fazendo uma reforma na rodovia de forma geral, a gente conversa com o governo, ele passa por ali reformando tudo também. Então não importa, o dinheiro ele é do catarinense, sendo ele municipal ou sendo estadual, o dinheiro é o mesmo. Então não consigo entender esse tipo de proposta, mas está aqui para apreciação. Deputado, É válido, né? É válido, né? Só quero dar uma lembrança que no processo está também ofício do município apoiando a municipalização, a estadualização do município. Sim. Inclusive já está correndo também, junto ao governo, o pedido para essa ação, né? Então já está eu faço esse comentário só porque na justificação está dizendo aqui que é porque vai acelerar o investimento, os recursos vêm de forma mais rápida. Eu não consigo entender isso. Quando um município tem o seu próprio orçamento, e se isso é um problema para ele, ele consegue priorizar dentro do seu orçamento resolver esse problema. E aí busca dinheiro no Estado para outra obra ou coisa parecida, porque o Estado sempre é parceiro dos municípios. Não precisaríamos nós estar aqui dizendo, esse pedaço de estrada é teu ou é meu. Bom, não importa, ele é um trecho de estrada catarinense. Ele está dentro do nosso Estado. Independente de quem é o pai ou quem é a mãe da estrada. Só isso. Nesse caso específico, eu queria contribuir com o debate que o governador Jorginho Melo se comprometeu em asfaltar, porque tem um trecho entre Vitimaçu e Vitor Meirelles que já é asfaltado. E falta fazer um pequeno trecho ali, eu acho que é de 1,5 km, 2 km, que, salvo me engano, é a região da Serra da Abelha, ou abaixo da Serra da Abelha. E aí, provavelmente, esse projeto de lei é para que o Estado possa fazer esse trecho que falta ali, entre Vitor Meirelles e Vitimaçu. Certamente é nesse sentido. Mas eu só queria fazer essa observação. Se nós podemos fazer isso aqui, aprovar esse tipo de projeto de lei aqui pela Assembleia, então, quando eu quiser municipalizar, eu não, a cidade de Blumenau quiser municipalizar a Dr. Pedro Zimmermann lá em Blumenau, nós vamos botar um projeto de lei aqui e vamos aprovar e o governo vai ter que aceitar. Porque o que não pode fazer, Weber, são concessões. Não, lá eu quero, lá não quero. Aqui eu posso, lá não pode. Então, se a Assembleia pode aprovar transferência de trecho de rodovia municipal para estadual, então pode. Então, cada deputado dentro da sua região pode fazer a mesma coisa. Pode pegar trecho de rodovia estadual, passar para o município, e pegar trecho de rodovia municipal e passar para o Estado. O que não pode fazer é, para cada caso, um caso. Não, lá em Blumenau nós não aceitamos. Lá em São Ludgero nós não aceitamos. Lá em Criciúma a gente não aceita. Lá em Joinville a gente aceita. Lá em Jaraguá a gente aceita. Esse não é um procedimento adequado para quem quer fazer legislação, né, com competência. É só esse registro que eu faço. Se vale para um, vale para todos. Mas é isso. Eu peço licença para reforçar o que o senhor disse, inclusive lá na primeira fala sobre esse projeto. Nós, na Comissão de Finanças, o único voto discordante, contrário, foi o meu. E eu justifiquei porque a estadualização de rodovias precisa estar no Programa Rodoviário Estadual, alterado por meio de um decreto do Executivo. A incorporação de um imóvel municipal, no caso uma rodovia, ao acervo do Estado, salvo melhor juízo, depende de autorização do Legislativo Municipal. E, finalmente, a necessidade de investimento do Estado naquele novo trecho rodoviário vai implicar em aumento de despesa ao erário estadual, de modo que depende de cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não foi constatado lá na Comissão de Finanças. E, finalmente, uma informação que eu acho muito importante, que foi trazida, me parece até pelo próprio deputado relator,
de que o Estado está estudando efetivamente a estadualização desse trecho, o próprio Estado tomando a sua iniciativa. Então, dado ao aumento de despesa sem o cumprimento do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é que nós somos contrários lá na Comissão de Finanças, e por uma questão de coerência, nosso posicionamento aqui também será com todo o respeito à iniciativa do deputado Oscar Gutz, que muito provavelmente seja a tentativa de legalizar algum tipo de acordo que possa já estar em andamento entre os dois municípios e o próprio Estado. Faço apenas esse registro e agradeço. Então, queria, presidente, ainda se possível, fazer mais uma contribuição. Se essa é a vontade do município, eu aqui não serei contra, até porque não tem ilegalidade, entendeu? Mas se essa é a vontade, tranquilo. Mas quero ainda exemplificar mais uma coisa. Falei da Serra do Corvo Branco. Estou num grupo aqui da Serra do Corvo Branco. Ela se encontra nesse momento precária. É de chão batido ainda. São 10 quilômetros que tem. Parte no alto da serra, parte embaixo da serra e o trecho da serra. São 10 quilômetros. Ela está praticamente intransitável. A empreiteira está lá fazendo manutenção. Mas, tipo assim, quando ela vem fazer manutenção, o Estado não tem equipamento mais, ele contrata. Ela não vem na mesma hora, quando dá uma chuva forte e tal, que esburaca tudo, e já no outro dia deu o sol, amanheceu bonito, o terreno está macio, e já passar a máquina, a patrola, colocar alguns materiais lá. Essas empreiteiras não vêm na hora. Elas estão muito longe dali, tem que colocar máquina em cima de plataforma, se direcionar para lá. Quando chega lá, muitas vezes está chovendo. Não dá nem fazer o serviço, entendeu? Então, a velocidade para buscar o atendimento desses equipamentos pelo Estado, ela é mais lenta. Nós temos que entender isso porque depende de todo um processo de terceiros, quando as prefeituras estão equipadas. Aqui, tanto o município de Grão-Pará, falando de Serra do Corvo Branco, quanto o município de Urubici, eles estão dispostos a sempre colocar a máquina lá. Porém, tem a ilegalidade. Não pode, não dá. Tem que ter autorização do Estado e tem que ter autorização do próprio Legislativo Municipal. E mesmo assim, para fazer despesa lá, tem que ter um convênio. Então, veja só, se fosse municipalizada essa estrada da Serra, quantas vezes passaria lá a máquina enquanto não chega o bendito do asfalto? Quantas vezes a máquina passaria lá? Com frequência, porque tanto o município aqui embaixo, tirando a patrola da sua garagem, já está em cima da estrada. Assim como o Urubici da mesma forma. Mas sendo o Estado, não consegue. E quando chega a máquina lá, muitas vezes as empreiteiras não são comprometidas. Ficam tapeando, enrolando, e o cidadão catarinense sofrendo com isso. Então veja só, lá é estadualizado. E olha o problema que temos. E faz anos que temos esse problema. Ora ou outro, o governo firma um convênio para minimizar esse problema com os municípios. E aí a coisa tranquiliza. Mas quando o convênio se encerra até tu firmar outro, de novo está instalado o grande problema. Então só faço esse comentário, porque a solução não é estadualizar ou municipalizar, é priorizar. Mas se assim eles querem, o meu voto é a favor do projeto. Eu acho que a gente tem que sumular essa matéria aqui. Já é muito projeto que passa dessa matéria. Então a gente tem que conversar talvez com a mesa diretora e sumular uma orientação. Ou a Assembleia pode municipalizar, pode estadualizar, ou ela não pode. O que não pode valer para cada caso, não um procedimento. Então o voto é pela aprovação da matéria, com o voto, registrando o voto contrário, o deputado Mário Mota, o relatório é aprovado. Não havendo mais nada a discutir, convoco os senhores deputados para a próxima reunião da nossa comissão, na próxima terça-feira, às 11h30 da manhã. Muito obrigado.